Depois de analisar o bizarro roteiro de Mortal Kombat original, agora é hora de analisar o segundo round dessa franquia. Será que a gente vai ter aqueles diálogos de manual de instrução e a misoginia do primeiro filme? Façam suas apostas. Meu nome é Pedro Lauria, sou professor de roteiro, roteirista e escritor, e esse é o Descascando Roteiros. Hoje descascando Mortal Kombat, de 2021. Ué, cadê a música do original? Ah, não, olha essa estética de filminho de herói, de Harry Potter. Ah, pelo amor de Deus, já tô vendo que esse filme vai se levar a sério demais e é Mortal Kombat. Pô, que cena maneira. Olha só, sem precisar de uma linha de diálogo, somente com a ação, né, e aonde é que tá o foco da ação, a nossa percepção sobre essa personagem, ela já mudou, porque, assim, ela parece uma pessoa super tranquila, pacífica, só que ao mesmo tempo, olha o que que ela tá usando pra poder mexer na Terra. Uma arma, né? Ou seja, já tá deixando claro que ou ela é uma espécie de ninja, ou ela é uma lutadora, ou mesmo tá falando sobre a situação em que aquele país, ou no caso, essa região tá passando, porque eles têm que estar preparados para se defender, né? E precisou fazer isso sem uma linha de diálogo. Ó, isso aqui é. Já não tava esperando esse nível de sofisticação. A régua tá subindo para esse filme, o que provavelmente não é uma coisa boa. Tem uma coisa bem legal para falar sobre isso, que não é esperado de todo filme feito nos Estados Unidos, que é o respeito à língua original dos personagens, né? A gente está muito acostumado ao longo da história, e no próprio Mortal Kombat original a gente vê um pouco disso, de pessoas de várias partes do mundo, todas falam inglês e o máximo que acontece é ter um sotaque muito do vagabundo. Aqui não. Aqui o que está acontecendo é que a legenda mostra quando estão falando em chinês, quando estão falando em japonês, já deixando claro que tem, são, né, isso para os Estados Unidos é importante, que são duas linguagens diferentes, ou seja, dois povos diferentes que provavelmente não estão se dando muito bem. Olha, uma aula de história e geografia, mas principalmente respeitando que esses personagens jamais falariam inglês lá, né, onde eles estão. Não faz nem sentido. E é bom, né, colocar estadunidense para ler legenda. É importante. Legal, né, essa apresentação do Sub-Zero. Novamente aqui ele tá como vilão, mas muito mais ameaçador do que a apresentação muito da vagabunda, né, que tem no primeiro filme, no filme original. É legal o uso dos poderes do Sub-Zero, tá bem realista. Realista. Mas talvez tivesse sido mais interessante que a gente não soubesse que ele era Sub-Zero, ou seja, não tivesse apresentado ele soltando o poderzinho de gelo, e só aquela conversa entre os dois em tom ameaçadora, e aqui a gente visse ela congelada. E a gente falasse, caraca, ele era o Sub-Zero. Talvez fosse uma coisa que fosse um pouquinho mais barata em questão de efeitos especiais, e acho que teria sido mais contundente. Tá. Já vimos que esse filme é um filme que vai ser Mortal Kombat de verdade, né? Bem violento, bastante sangue, enfim. Já estabeleceu o tom. Ah, não gostei disso não. Então, o que acontece? A gente tinha visto a personagem lá, a esposa dele, usando essa arma pra ficar cavucando terra. O que tinha me dado a entender, e assim, a minha percepção, é de que era apenas pra estabelecer que era uma personagem que estava sempre muito preocupada com o que poderia acontecer, né? Ser invadida, ela teria que se defender. Então, ela tá sempre com uma arma na mão. Porém, isso não se justifica no momento em que ela, quando vai pra casa, ela não leva a arma dela, ela deixa na terra. Ou seja, não estava tão preparada assim, né? E aí, agora, isso se justifica como uma espécie de pista recompensa, né? Ah, lembra que ela estava usando aquela arma, agora o personagem vai pegar essa arma e vai usar pra se defender. O que também não precisava. Eu achei um uso ruim. Faria mais sentido se essa personagem da esposa dele tivesse levado a arma pra casa, fosse tentar pegar ela, mas fosse congelada, não conseguisse usar ela, e ele, no momento de dificuldade, conseguisse arrancar a arma dela congelada, né? E aí poderia até fazer uma coisa mais dramática, quebrar a mão dela ao fazer isso, sei lá, pra mostrar que
nossa, vou ter que causar mais mal que a minha congelada esposa, mas pra me defender. Não sei, teria dado um peso dramático maior, assim. Eu achei o uso meio ruinzinho. Fiquei decepcionado. Sim, Mortal Kombat, estou decepcionado com o seu roteiro. 看看你强大的四处， Aquele diálogo expositivo clássico, né? 已经给我灭了。貴様の言葉は分からんが、 Ih, これだけは分 caraca, かる。 calma aí, para tudo. Então, nesse caso, o espectador sabe, consegue entender o diálogo dos dois personagens, mas o Sub-Zero tá falando uma língua que esse outro personagem, que eu comecei a desconfiar que é o Scorpion, posso estar muito errado, não entende. Porque ele não entende chinês, só japonês. Ou seja, o roteiro tá querendo ser fácil de ser compreendido pelo espectador, por mais que esteja usando legenda, isso já é demais pro público dos Estados Unidos. Porém, o nosso ponto de escuta não é o do vou chamar ele de Scorpion, tá? Se eu tiver errado, me cancelem. O ponto de escuta não é do Scorpion, porque senão a gente não teria entendido nada que o Sub-Zero estaria falando. E talvez fosse até mais interessante. わしが貴様を斬る。 Ah, tem que ser, né? Não, isso aí não é um ataque do Scorpion. Eu vi o filme original. Por isso que isso aí tá se passando no passado, gente. Ele vai morrer, vai pro inferno e vai virar o Scorpion. Nossa. Tô manjando tudo de Mortal Kombat. Olha só a apresentação do Raiden. Bem melhor que do filme original, né? Ah, mas aí perderam uma oportunidade muito mais interessante. Porque, assim, podia ter sido só o som do trovão, né? A gente tá olhando as folhas, começa a chover, escuta um som do trovão, de repente aparece esse eremita, andarilho, com esse chapéu tapando os olhos dele, e aí quando ele levanta e revela os olhos, que estão horríveis, nossa, tá muito feio esses olhos, parece até aquele bebê do Crepúsculo. Enfim. E aí quando ele revelasse os olhos, a gente falasse, pô, agora sim, esse é o Raiden. E ficasse uma coisa meio... Não precisaria mostrar os poderes especiais dele logo de cara, né? Poderia fazer uma coisa meio sugerida pra até a plateia que estivesse escutando mesmo o filme se tocasse, caraca, esse é o Raiden. Até porque a vestimenta dele é muito icônica, né? E provavelmente esse moleque é o Liu Kang, né? Ele deve levar o Liu Kang pro futuro e... Enfim, imagino que seja isso. E agora a gente poderia ter visto o Raiden usar o poder. Não precisava ter usado o poder pra aparecer. Podia ter usado o poder agora. Esse daí deve ser o Jax, né? Vamos ver se ele vai ser utilizado nesse filme de fato. Ainda com os dois braços. E que forma melhor de apresentar o Liu Kang senão na porrada, né? O filme tá encontrando formas criativas de começar a nação. Pelo menos. Vou entregar isso pra ele. Ah, então quer dizer que o ponto de vista nesse filme não vai ficar somente com os personagens da Terra, né? Vai ficar apresentando entre personagens da Terra e Outer World. Decisão que eu não sei se eu gosto muito, porque meio que os terráqueos são uma forma como a gente seria apresentado ao mundo de Mortal Kombat, né? É por isso que eu não gosto, porque agora, olha só, o diálogo expositivo sobre o que está acontecendo tá se dando entre dois personagens que já sabem o que estão acontecendo. Eles já vivem nesse mundo, já conhecem essas regras desse mundo, já sabem o que estão em jogo. Então, essa linha de diálogo não faz sentido nenhum, é só a explicação pro espectador. E você poderia utilizar justamente os personagens da Terra para você ouvir essa linha de diálogo. Enfim, não seria como eu caminharia com esse filme. Deixaria tudo centrado nos personagens da Terra e deixa eles aprendendo o que tá acontecendo nesse mundo. Claro que economiza em efeitos especiais, né? Então o plot é o mesmo, né? O Shang Tsung tá querendo acabar com todo mundo da Terra antes que tenha torneio pra não ter chance de perder, né? Puta que pariu.
Quem sente necessidade de escrever essa linha de diálogo? Meu Deus do céu. Ai. Passaram 30 anos e as coisas continuam meio bosta, né? O Sub-Zero tem um poderzinho meio fantasma de Natal, né? É meio lúdico. Bom, é um bom jeito de apresentar uma personagem, né? Porque já resolve um plot, manda o Liu Kang ir lá catar ela, e aí a gente, enfim, entende qual é a relação do Jax com ela também. Cara, aposto muito dinheiro de que o Sub-Zero vai congelar o braço do Jax, quebrar ele, e aí ele vai ter que trocar por um braço de ferro. Muito. E eu nem sei se isso é a realidade do jogo. Mas tá muito na cara. E eu nem ganho pra acertar essas coisas, né? Agora, por qual motivo, razão e circunstância o Sub-Zero não vai matar o Jax? Vai só tirar o bracinho dele e ir embora. Tá. Esquece que eu falei. Eu também acharia que eu tinha matado ele numa cena dessa. A diferença da Kitana desse filme pro filme original, rapaz, tá bem mais próximo do que é nos jogos, né? Agora, cara, essa é a Milena. Rapaz, eu não sei nada. Tem diferença entre a Kitana e a Milena? Me cancelem. Mas, de novo, diálogo expositivo para cacete. Pra que precisa disso? Para que os personagens do Outworld eles só precisam ficar falando sobre as regras desse mundo? E já tá claro, não é nada muito complexo. Ok, tem 10 torneios, eles já ganharam 9, precisam ganhar o 10º e estão com medo de perder e o Shang Tsung tá trapaceando. Só isso, não tem nada além. Em contrapartida, olha que interessante a apresentação do personagem do Goro, né? É uma estátua no cenário. Já deixa claro o quão forte é o Goro nesse mundo, né? Pra ele ter uma estátua desse tamanho. A apresentação da Sonya tá muito melhor que do primeiro filme, né? Já mostra que ela é capaz de lutar, se virar, e ela não tá ameaçando matar todo mundo dentro de uma boate. Brasil! Brasil sempre bem citado nos filmes, né? Ah, pô, isso aí é interessante, hein? Então quer dizer que nesse mundo, quando você mata alguém com a marca do Mortal Kombat, ela passa pra pessoa que te matou, né? E é assim mais ou menos que você tem as delimitações dos lutadores. Mas sendo assim, por que o Liu Kang teria a marca do dragão se ele não matou ninguém, né? É uma herança do pai dele? Quando o pai dele morreu, foi passado pra ele. Ah, tá. Ok, faz sentido. Assim, dentro do mundo muito louco desse filme, né? Porque deveria ter passado pro Sub-Zero. Mas vamos ver se vai ter uma explicação pra isso. Tá. A Sonya ter tanto conhecimento assim, ok, torna ela uma personagem extremamente inteligente, mas... Cara, se ela tem tanto conhecimento assim, ela estaria fazendo ela e o Jax basicamente se reunindo pra ficar catando as pessoas uma por uma, não teria feito uma força policial muito maior. Isso eu não consigo comprar. Seria mais interessante que a Sony, ao longo do filme, conseguisse chegar à última conclusão, né? E já descobrir o que o Mortal Kombat finalmente significava. Não sei qual foi o motivo, se era pra tentar agilizar o roteiro, já fazer ela saber dessas informações, mas torna ela uma personagem um pouquinho verídica. Agora começou a mentirada. Parou. Já sabe que momento é esse, né? Sim, é o momento que eu lembro você de se inscrever no canal e também de comprar o meu livro, O Subúrbio e o Suburbanismo Fantástico Hollywoodiano, que fala sobre aqueles filmes da década de 80, tipo ET, Conta Comigo, Gremlins, a relação deles com a classe média dos Estados Unidos e também com a formação do sonho americano. Ficou interessado? O link para comprar ele tá aqui embaixo, compra diretamente lá da Amazon. E dito isso, vamos pro round 2 de Mortal Kombat. Quer dizer, então, que o Kano é só um babaca aleatório, né? Um traficantezinho. E aí, por acaso, ele matou uma pessoa com a marcação do dragão.
e se tornou um lutador que vai ter que defender a Terra. Então não tem muito aquela questão do filme original de eles serem escolhidos por conta de suas virtudes e preparos. É uma coisa meio aleatória, né? É uma coisa um pouco It Follows, né? A corrente do mal, em que as pessoas vão passando meio que a doença, a maldição do Mortal Kombat uma pra outra. Ah, então foi o arranhão do Reptile que vai tornar o Keno... Vai fazer o Keno usar máscara, né? Pô, o Kano luta pra cacete. Assim, o filme tava tratando, pelo menos a Sony tava tratando o Kano como se fosse um bostinha qualquer, mas o maluco tá lutando muito mais que o Liu Kang e a Sonya Blade. Pô, agora essa questão da marca ser por merecimento, eu tô achando que é real. Não é por virtuosismo, mas até aí todo mundo é péssimo personagem, né? O Liu Kang fica fazendo luta clandestina, a Sonya é uma psicopata. O Kano é só mais um. O que importa é saber sair na porrada. Tá tudo certo. Ótimo defensor da Terra. Ah, então... Nossa. O Liu Kang criou um hospital clandestino pra salvar o Jax. Assim, tudo que a gente precisava saber dos diálogos do Shang Tsung, o Raiden tá fazendo agora. A gente não precisava do Shang Tsung ter aparecido no filme até agora. Pronto, aí. Já aí o diálogo expositivo fazendo sentido, né? Porque esses personagens claramente não sabem do que se trata. Agora eles sabem. O que não faz sentido é a gente ter perdido, sei lá, uns 5 minutos de filme, 10 minutos de filme, com a audiência tendo que saber isso antes deles. Vendo uma cena do Shang Tsung conversando com a Milena, conversando com a Kitana, sei lá, com o Sub-Zero e falando esse mesmo blá 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 que a gente tá ouvindo agora. Agora podia ter sido o momento que a gente se apresentaria pro Shang Tsung, né? Muito mais interessante a ele. Aparece todo imponente pra sair na porrada. A gente não precisava ter visto ele antes. Podia ter sido uma grande revelação. Então eles vão ganhando poderes especiais por conta da marca, por conta do treinamento, é isso? Faz sentido os personagens que são terráqueos eles não terem poderes e aí eles ganharem poderes dentro desse ambiente mais místico, né? É uma solução de roteiro ok. Assim, eu não vou criticar muito não. Ah, e agora a gente vai entender mais um pouco da regra da marquinha, né? Agora a gente vai rever a cena do prólogo, né? Precisava passar pelas mesmas cenas que a gente já viu? É literalmente a mesma cena. Isso pra mim não dá, assim. Ai. Pô, não é como se a audiência, por mais que seja uma audiência que vai assistir Mortal Kombat, ou seja, não é a audiência que tá buscando o filme mais sofisticado do mundo, não fosse lembrar das cenas que viu no prólogo. O que o filme tá querendo dizer? Ah, de repente parte da plateia se atrasou com a pipoca, chegou atrasado no filme e não viu o início, então vou reproduzir as cenas do início caso ela tenha esquecido? Ah. Isso é inclusive um problema de montagem, né? Duvido que o roteiro tenha pedido flashback pra essas cenas. Ah, então esse foi o maluco que o Kano matou. É isso que eu não consigo entender dessas cenas do Shang Tsung aqui no Outer Worlds, sinceramente. Porque a gente podia ver o Cabal aparecer, sair na porrada com o Kano, e aí a gente descobrir no meio da porrada que ele tinha sido a pessoa que o Kano tinha matado. Seria uma revelação muito mais legal, né? Agora, pra que precisa desse diálogo com o Shang Tsung completamente positivo e inútil? Esse filme ele não tá sendo de todo ruim, mas ele desliza em umas bobagens que não fazem sentido pra mim. Ah, vá pra porra. Não deu 15 segundos que esse personagem tava falando
do Kano... Não. Vamos lá. Retira todo o elogio que eu fiz pra esse filme. Vai pro cacete. Tá? Agora cagaram tudo. Uma das coisas que você pode fazer na escrita de roteiro, pra você fazer o roteiro ser mais interessante, é você ir plantando informações, e essas informações elas vão se tornando relevantes ao longo do filme. E a pior coisa que pode acontecer nesse sentido é quando você planta uma informação e ela se torna automaticamente relevante na cena seguinte. E é exatamente o que acabou de acontecer. A gente é apresentado o personagem do Cabal, ele fala um diálogo expositivo lá de que ele odeia o Kano, blá 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 blá, e na exata cena seguinte ele já vai sair na porrada com o Kano. E não tem motivo nenhum pra isso acontecer, porque essa cena de apresentação do Cabal podia ter sido feita lá no início do filme, e agora ele se torna relevante. E você fala assim, porra, é verdade, Cabal, pô, que legal. Ah, tá. Então, beleza. O Cabal, ele, na verdade, ele vai corromper o Kano, né? É outra oportunidade perdida, mais uma desse filme, porque o Kano, ele podia trair a galera do nada. E aí a gente descobriu que, na verdade, ele tava agindo assim, ó, com o Cabal. Pra que a gente precisa ver esse diálogo? Agora a gente já sabe. A gente já sabe que o Kano vai fazer essa virada. E não que ele era um agente infiltrado esse tempo todo. Mais uma oportunidade perdida. Ah, legal a apresentação do Goro, vai. Agora, ele ainda é um cara saindo de um depósito, né? Eita caceta! Ui! Vai ser bem Mortal Kombat, né? Mas também essa personagem, ela é completamente inútil. Acho que ela durou 15 segundos. Assim, é só morte mesmo pra ter. E esse, de fato, é um problema que é difícil de superar no filme de Mortal Kombat, né? Você tem vários personagens, não tem como ficar apresentando todos eles pra trama. E alguns tem que empacotar rápido mesmo. Desculpa quem gostava da personagem. Flawless victory. O Goro só serviu mesmo pra o protagonista descobrir o poder especial dele, né? Que é bem bunda, diga-se de passagem. Onde ela rodou. Agora, falta 30 minutos pra acabar o filme e ainda não tem absolutamente nada de Mortal Kombat, né? É só o Shang Tsung tentando evitar que o Mortal Kombat aconteça. Meio anticlimático, né? Mas, assim, falta 25 minutos pra acabar o filme e a gente não vai ter um grande clímax, já tá bem claro. É um Mortal Kombat sem Mortal Kombat. Ah, bom, isso aí é legal. Finalmente ela ganhou uma marquinha de Mortal Kombat dela. Eu não tinha pensado nisso e faz todo sentido pro filme. Isso daí foi uma ideia bem legal, tá? Olha eu ficando empolgado com o roteiro de Mortal Kombat. Meu Deus do céu, o que eu tô fazendo da minha vida? Mas foi legal, foi bem sacado. Porque ficaram trabalhando esse arco narrativo da Sony o filme inteiro, né? De que, pô, você é a única que não tem marca, o que você tá fazendo aqui? E agora ela tem, né? E justamente ao matar o Kano. Bom, agora ele vai rivalizar com o cara que matou o pai dele, né? Afinal... E num Deus Ex Machina muito do previsível, o papai dele apareceu lá do inferno. Bom uso da música, tá? Ok. Tá. Pelo menos a cena ficou legal. Estava bem previsível que isso ia acontecer. É um Deus Ex Machina, mas ao mesmo tempo é um Deus Ex Machina que é plantado ao longo do roteiro, né? Pelo menos a possibilidade dele acontecer. A gente vê o personagem indo pro inferno no início do filme, depois tem o diálogo do Raiden falando que, olha, ele tá caçando Sub-Zero desde sempre. O motivo dele só ter aparecido agora, e justamente pra salvar o filho dele, mostra que a rivalidade com o Sub-Zero não era tão grande assim, né? Porque... Enfim. Mas
é isso, falta pouco tempo pro filme acabar, não tinha nenhuma batalha que você realmente se importava, e isso é um ponto interessante da gente perceber, porque as principais rivalidades eram a Sonya e o Keno, e o personagem do protagonista ele não tinha nenhuma grande rivalidade. Então faz sentido pra batalha final ser ele contra o Shang Tsung, muito provavelmente, ou Raiden contra o Shang Tsung, mas trazer o pai dele, o Scorpion, pra sair na rivalidade com o Sub-Zero, porque aí realmente são duas pessoas que se odeiam, né? You've killed my warriors, and you think Ah, então não vai ter batalha com o Shang Tsung. is only another portal. Ai, tá, já entendi tudo, né? Aí ele vai sumir, todo mundo vai se abraçar e fica o Mortal Kombat pro famoso Mortal Kombat 2, né? See you. É isso. Ai, tem essa coisa desses filmes de origem que basicamente o final deles é onde o filme deveria começar, né? Porque a gente quer ver um filme do Mortal Kombat, só que não vai ter o Mortal Kombat, vai ser só o prenúncio do Mortal Kombat. Pelo menos no caso desse filme, eles vão ter uma sequência, né? Então eu espero que a gente finalmente veja o motivo do filme existir. What the hell's in Hollywood? Now what? Who? Hum. It's been fun. O Johnny Cage, né? Obviamente vamos ver o Johnny Cage. Ah, vai. Tá, ok. O final desse filme me pegou. Tudo bem que é nostalgia, essa música que metade do filme de Mortal Kombat é a música, mas, enfim. Pro que o filme ele objetiva ser, ele funciona. Ele tem as porradarias, ele tem o sangue, ele tem as mortes, ele tem um pouco do desenvolvimento dos personagens. Não sei o que eu acho do fato do protagonista ser um personagem aleatório, né? Não ser o Liu Kang ou, sei lá, até a própria Sonya. Acho que poderia acontecer. Mas minimamente é um personagem que está desenvolvido a partir de outro personagem muito icônico, que é o Scorpion, né? E o filme funciona. Assim, obviamente é um filme prequel, não é um filme prólogo. Ele tá armando tudo pro que seria o Mortal Kombat, provavelmente na sua sequência. Imagino que é isso que a gente vai ver. Mas funciona, tem boas cenas de porradaria, tem boas mortes, não dá pra exigir muito mais de um filme de Mortal Kombat. Então, essa é a minha opinião, é que me surpreendeu. E não é tão misógino quanto o filme original. Bom, esse foi o Descascando Roteiros Mortal Kombat de 2021. Deixa aqui nos comentários qual é o próximo filme que a gente tem que descascar e até a próxima.